Irmãos, a paz do Senhor, hoje nós estamos em uma segunda-feira, 9 de março, segunda-feira, 9 de março de 2020, é o dia. E não poderíamos deixar de pensar nessa segunda-feira, primeiro, uma segunda-feira de gratidão, de agradecer a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui. Isso é motivo de agradecer a Deus, porque deitamos e levantamos, Davi disse, deitamos e levantamos porque o Senhor nos guardou, nos protegeu. Nessa segunda-feira, dia 8 de março de 2020, vamos ler uns versículos, poucos versículos que se encontram no livro, na epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 21, alguns versículos. No capítulo 1, versículo 21, Paulo diz assim: porque para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Mas, se viver na carne me der frutos da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas, de ambos os lados, estou apertado. Tanto desejo partir e estar com Cristo, porque é ainda melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Um cristão fiel, Paulo alcançou um grau de fidelidade, de companheirismo, um grau tão grande diante de Deus. Paulo começou a viver, entre duas vidas. Paulo tinha uma transição espiritual. Paulo vivia aqui, mas não queria mais estar aqui. A dor da morte não era importante para Paulo. O que é importante para Paulo seria estar com Cristo Jesus. Ele diz, observa a expressão dele, porque para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Paulo disse que morrer em Cristo é ganho. Foi isso que Paulo disse. É uma coisa esplendidamente maravilhosa quando alguém tem essa confiança em Cristo Jesus. Quando alguém começa a ver os céus, quando alguém começa a se desprender das coisas que nos sufocam. Porque atualmente vivemos como aquela, Jesus falou, a parábola da semente que caiu em pedregais, entre os espinhos. São muitas palavras sufocadas. Mas no versículo 22 ele diz, mas se viver na carne me dá fruto. Ele deixou de pensar nele mesmo. Começou a pensar nas almas famintas. As almas querendo ouvir a palavra de Deus. No meio de tanta picaretagem, Paulo queria pregar a palavra de Deus. Paulo queria enfrentar esses caras que ficam ensinando como que a Bíblia fosse alguma coisa qualquer. A Bíblia é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que alimenta a nossa alma. É a palavra de Deus que nos norteia, nos momentos de dificuldade da nossa vida. É a Bíblia Sagrada que nos norteia. A Bíblia Sagrada é aquele pão que alimenta a nossa alma, que às vezes a pessoa está triste, abatidos, moribundos. E de repente alguém chega para ele com a palavra que fala lá no fundo do seu coração. Aquela palavra que levanta aquele que está caído, fortalece o fraco. A Bíblia é o pão da vida. Por isso Paulo tem essa alegria, porque viver para mim é Cristo e morrer é ganho. Paulo alcançou um grau de santidade tão grande que Paulo desprezou toda a sabedoria que tinha. Mesmo sendo um homem doutor da lei, formado aos pés de Gamaliel, Paulo em nenhum momento usou, a não ser quando para se defender, que mostrou que tinha conhecimento da lei. Mas
preso. Paulo sabia, quando estava em Roma, que a sua prisão não era por pecado. Escreveu muitas cartas. A guarda pretoriana, que é a guarda real, sabia que Paulo estava preso não por crimes cometidos, mas por questões religiosas, por questões políticas. E aquela guarda real tinha um maior apreço por Paulo. Paulo era um livre na prisão. E no dia que trouxeram a notícia para Paulo, que disseram a Paulo, a guarda chega para Paulo e avisa a Paulo que o imperador havia determinado a sua sentença de morte. Você pensa que Paulo se desesperou? Que Paulo pediu clemência? Não, Paulo não pediu clemência. Paulo não se desesperou e começou a chorar, meu Deus, me dá... Não. Paulo pega uma pena e escreve: combati o bom combate, acabei minha carreira, guardei minha fé, guardei a fé. Aí vem a pergunta para nós: que tipo de combate estamos combatendo? Estamos brigando por poder, por posição? Ou estamos combatendo contra o mal? Ou estamos falando que ainda existe esperança para as pessoas? Paulo disse: combati o bom combate. Paulo disse: acabou minha carreira, mas guardei a fé. A fé é o instrumento mais poderoso na vida de alguém. Não há nada tão poderoso no mundo. Não tem bomba nuclear, bomba de nêutron, bomba de hidrogênio. Não há nada tão poderoso no mundo quanto a nossa fé. Pela fé, Josué fez parar o sistema solar. Imagine você que Josué, pela fé, fez parar o sistema solar. Isaías, pela sua fé em Deus, lá na hora do rei Ezequias, fez o sistema solar rodar em sentido anti-horário. Imagine que impacto. Uns equipamentos, né? Isso é nossa fé. Pela fé, o mar vermelho se abriu, os israelitas passaram a pé enxuto o Jordão e daí por diante. Mortos ressuscitaram. Pela fé eu estou vivo, que foi Jesus que me guardou, me protegeu. Então, a fé que Paulo disse guardou é o combustível que todos nós precisamos para transpor os obstáculos, as montanhas. Cada dia, como disse um dia desse, nós temos um elefante, um leão na nossa frente, tentando nos fazer parar. Mas olhemos para Jesus como autor e consumador da nossa fé. Se Jesus permitiu uma montanha na sua frente, porque Ele sabe que você tem a capacidade de escalá-la. Então, vá em frente, não desista. Ainda existe esperança para você.